Obrigado por nos apoiar, nos ajudar a continuar existindo e a crescer. Ajude-nos a levar essas experiências luminosas para o máximo de pessoas possíveis. Paulo, que lindo, né? Como a gente vê que colocando uma semente vai crescendo, aquilo lá você vai vendo que vai crescendo, né? E Verdade. vale muito a intenção com o qual você faz as coisas. Eu acho que vale muito, né? É Qual é a verdade. intenção que há por detrás disso? É ganhar seguidores e ficar rico? Não, é aquela intenção verdadeira mesmo de buscar uma resposta, né, muito profunda. Por isso que você está aqui hoje. É verdade. Você está aqui hoje por isso. Paulo, a EQM, eu não conhecia isso. Eu conheci no ano passado, no verão passado, aqui em julho. Verão aqui em julho, assim. E eu fiquei alucinada, porque eu falei, gente, mas o que é isso? Como? Eu escutei uma mulher falar, falei, mas não, isso é doidura, isso não pode ser. Aí eu comecei a ver todos os vídeos. Todos, 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 todos. Foram assim, para eu poder ver todos os vídeos mesmo. Eu acho que eu fiquei uns 4 meses vendo a diário, um atrás do outro, para poder entender. E eu falei assim: caramba, tem alguma coisa aí. Depois eu falei assim: meu, eu acho que isso é coisa de brasileiro. Isso aí só pode ser coisa. Nós somos um pouco assim. Eu falei assim: isso aí deve ser coisa de brasileiro. Pode ser. Comecei a buscar aqui na Espanha e vi que os relatos eram muito similares. Comecei a buscar na Colômbia, em México, Venezuela, em todo lado tinha relatos. E eu comecei a dar muito crédito a isso, porque eu falei, não é normal que isso, né, seja uma coisa. Só que o que acontece? Quando eu comecei a ver esses relatos, depois de um tempo eu percebi que algo dentro de mim estava mudando, somente de ouvir os relatos. Começaram a se vir mais perguntas, eu comecei a perder mais esse medo de ir para o lado de lá, e comecei a ver, falei assim, caramba, gente, deu para você essa mesma sensação de dizer assim, não posso me preocupar tanto com as coisas terrenais, eu quero saber mais sobre o lado espiritual da vida, se realmente tem um lado de lá, o que eu tenho que fazer aqui para chegar bem do outro lado? Não começa a vir um senso de responsabilidade muito maior? Aconteceu isso com você? É verdade, Dani. Eu tenho assim, essa conexão, né, com algo transcendente desde criança, né? Eu me lembro que eu conversava com Deus, né, mesmo sem saber direito o que era isso, quando era criança. E às vezes, quando eu estava aperreado, né, eu me lembro, inclusive, me lembrei de você pensando sobre isso. Quando uma vez eu me senti muito injustiçado pela minha mãe, porque ela não era uma pessoa, eu não posso dizer que era uma pessoa que tinha um transtorno de Sim, narcisismo, de jeito nenhum. sim, porque Mas, isso é outro. eventualmente, quando é um transtorno, é uma coisa muito mais profunda, muito mais impactante, É, né? Mas, né, todo mundo tem seu dia aí de estresse, qualquer coisa assim. E eu me lembro que uma vez eu tive um problema muito sério em casa e, e fiquei muito magoado com o que aconteceu. Eu não quero assim entrar em detalhes, mas não, não precisa, Paulo, não precisa. eu fui falar com a minha mãe e
tentei até ligar para ela, para contar, ela estava no trabalho. Quando ela chegar, a gente resolve isso. Mas foi pior, quando ela chegou, né, ela me chamou e disse, vem aqui, para você aprender a não fazer mais isso, não se meter mais nessas coisas, tome aqui. Aí foi cacete, né? Aí eu digo, nossa, eu esperava um apoio, eu esperava que ela me protegesse, alguma coisa assim, e ela veio e fez aquilo. Foi um evento raro, assim, na vida de minha mãe e minha vida, mas aconteceu. Aí eu me lembro que ela me botou no quarto de castigo, eu tinha, assim, uns 8, 9 anos, talvez. Aí fui para o quarto. Lá no quarto eu disse adeus. Aí comecei a conversar com ele. Disse, olha, não adianta, não estou satisfeito, eu não quero continuar vivendo, por favor, me leve. Me leve. Eu quero ir embora e tal. Aí eu vi que eu entrei em contato profundo assim com Deus. Poxa, ele era tão concreto para mim, né? Para eu reclamar com ele aquela injustiça que eu estava sofrendo. Então eu vejo que desde criança eu tenho essa conexão. Mas com a juventude, né, tem aquele período que a gente esquece um pouco disso, ou bota aqui de lado, né? Não esquece, não perde a conexão, mas bota um pouco de lado. Quando eu me tornei rapaz, comecei a trabalhar, ganhar dinheiro e experimentar as coisas da vida, eu esqueci um pouco disso e queria experimentar a vida, porque eu acho que o jovem ele precisa, né, experimentar as coisas, né, descobrir o mundo e tal, e botei isso um pouco de lado. Mas quando o tempo foi passando, passei dos 30, 35, a coisa parece que vai chegando assim, e o auge, talvez o pico, né, dessa minha de despertar foi em torno dos 40 anos, né? Quando a gente diz, pô, peraí, eu vou pensar um pouco aqui, vai parar um pouco, porque eu acho que a coisa é séria. E aconteceram alguns sinais também, tem algum até que eu contei no canal, sinais que aconteceram assim, na minha vida, recados, né, mensagens que chegaram para mim através de outras pessoas, que eu não tinha mediunidade. Hoje em dia já tem um pouco mais desenvolvido, mas na época não tinha. Chegou para mim de uma forma tão forte que eu digo, eu tenho que parar e levar a sério, como você diz. Peraí, tem uma coisa séria aí que eu tenho que considerar. E foi ali que eu comecei a virar gente, eu acho, né? A dizer, dizem que a vida começa aos 40, no meu caso foi mais ou menos isso. Em torno dos 40 anos eu botei os pés no chão e olhei para o céu. E comecei a fazer aquela correspondência, a querer ser coerente, né? Aquilo que eu via, acreditava. E quanto mais essa consciência ia chegando, mais eu queria conhecer, né? Mais eu queria aprender sobre os mistérios da vida, sobre as verdades, e a querer responder aquelas perguntas, né? Como você disse, como eu posso viver aqui da melhor forma possível para obter os melhores resultados da minha experiência aqui na Terra, no planeta. E aí foi a coisa assim, não parou mais, só vem crescendo até hoje. Eu tenho aprendido muita coisa, e depois que eu coloquei esse canal, como você diz, entrando em contato com tanta gente, a gente começa a perceber que a gente mesmo está mudando, está se transformando. E não preciso passar por uma EQM para saber o que é uma EQM. Eu já sei pelo testemunho das pessoas, e aí começo a descobrir sinais, né, que vão nos orientando de como a gente deve viver para que esse mundo vá perdendo a importância no sentido de ser algo que a gente tem que cuidar muito dele, né? E aí começa a ganhar importância, mas como estar aqui, como viver aqui, do que apenas viver aqui e querer se apegar às coisas, né? Aí muita coisa que nos preocupava antes, né? Medos, desejos, eles vão se dissolvendo e a vida vai ficando mais fácil, mais simples. Por exemplo, eu já tive vontade de conhecer a Europa, ir para Espanha, muito bonito, né? Eu sei que você vive aí. Minha irmã esteve aí, disse que era uma coisa linda, lembrava muito de mim, porque tem muita de história de arquitetura, de arte, né? Mas, hoje em dia, parar e olhar para o céu à noite e ver as estrelas numa praia, para mim é o máximo. Eu não posso encontrar nada melhor do que isso. Nadar num rio, brincar com a criança, coisas simples assim.
Então, a gente vai perdendo aquelas futilidades, né? Aqueles desejos mais materiais. Eu não preciso pegar um avião para ir para a Europa para sentir um êxtase. Eu posso sentir isso quase que aqui no quintal da minha casa. Então, eu acho que é isso que vai mudando na gente, né? Como você disse, né? A gente vai aprendendo, vai se conectando com o divino e vai vendo que está tudo muito próximo da gente, não precisa ir tão distante, não precisa de tanta coisa. A vida vai ficando mais simples. Ao mesmo tempo, as coisas que acontecem, que antes poderiam nos preocupar mais, agora a gente já relativiza mais, né, a importância das coisas negativas que acontecem na vida. Então vai ficando mais fácil viver, vai ficando mais tranquilo, né? Menos problemático estar aqui no mundo. Só lembrando, você gostou do vídeo? Inscreva-se em nosso canal, dê like, comente, divulgue para seus amigos, ok? Obrigado.